Olá, boa noite. Hoje nos encontramos na terceira noite do primeiro webinar da saúde da FABA, com o tema obesidade infantil. E na conversa de hoje, contamos com a presença da professora Andréa Velagelim, formada pela Faculdade Bezerra de Araújo, mestre em alimentação, nutrição e saúde pela UERJ, especialista em nutrição materno-infantil também pela UERJ. Hoje atua como docente das disciplinas de nutrição materno-infantil, educação nutricional, princípios da nutrição, além de atuar como nutricionista clínica em consultórios. Também estamos com a professora Dayana Queiroz, formada pela Faculdade Bezerra de Araújo, especialista em nutrição clínica pela FABA e cursando gastronomia funcional pela Nutrinil. Atua como preceptora de estágio nas áreas de saúde coletiva e nutrição clínica e também atende em consultório como nutricionista clínica. Eu queria agradecer muito a presença de vocês para estar aqui hoje com nessa nossa conversa. Ao longo desses dias, a gente vem conversando algumas temáticas sobre a obesidade infantil. Ontem a gente trabalhou um pouco a questão das consequências da obesidade e focou na síndrome de Down. E hoje vocês estão aqui com essa temática que é os desafios, os obstáculos a serem superados na alimentação infantil. Bom, quero dar a palavra para vocês. Obrigada mais uma vez. Podemos começar? Sim. Boa noite, obrigada pelo convite. Um tema bem relevante na sociedade atual, que seria a obesidade na infância. Quais seriam os desafios e obstáculos que nós, profissionais da área de saúde, os pais, familiares, a escola, o ambiente onde a criança está inserida, pode auxiliar nesse processo de mudança, né, do comportamento alimentar. Quero dizer que espero, durante a apresentação, dividir um pouquinho das experiências de consultório, de sala de aula, para que a gente possa mudar esse cenário que hoje é impactante no Brasil. Pode passar, Amanda. Bem, relembrando, né, o conceito de obesidade pela Organização Mundial de Saúde como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal, né, que pode atingir graus capazes de afetar de forma impactante a saúde da criança. A gente percebe que é uma tendência não somente no Brasil, mas em todos os países do mundo. Então, a obesidade hoje virou realmente uma pandemia. Temos valores assustadores, como a gente vai poder daqui a pouco perceber pelo mapa mundial, aonde ela se concentra. Pode passar. Bem, o documento no Brasil do Guia Alimentar, ele diz que crianças acima de peso, né, do peso, têm mais chances de se tornarem adultos. E, além disso, a obesidade vai causar impacto, né, no surgimento de doenças como diabetes e hipertensão. Por que a gente se preocupa tanto? Por quê? Quando eu tenho uma criança obesa, quando eu tenho uma criança acima do peso, ela tem grandes possibilidades de apresentar comorbidades tanto na infância como também na vida adulta. E quando a gente fala comorbidade na vida adulta, é pensar que esse futuro adulto ele pode estar afetado, né, com a sua produtividade. Ou seja, pode ser um paciente que pode estar com agravamentos de doenças, onde vai ter afastamentos médicos, né, pelo INSS, ou seja, uma parcela não produtiva da população. Pode passar. Então, aqui nós temos uma visão mundial. Se nós repararmos bem, existe um abismo, né? Em 1975, nós tínhamos um padrão de obesidade, a gente pode perceber pela escala, pelo infográfico, que as cores azul, verde mostram que são menos de 5% da população mundial tinha obesidade. Então, a gente percebe um mapa limpo, né? Um mapa entre o azul, entre o verde, mas quando nós avançamos algumas décadas, vendo aqui o último estudo de 2016, esse estudo mundial, a gente percebe que a cor alaranjada, vermelha, já demonstra uma obesidade no valor de 20% a 15%. Quando a gente faz um recorte, quando nós olhamos assim, países com meninos obesos, na década de 70, o Brasil tinha 0,9. Em 2016, nós tínhamos 12,7.
Olha que interessante, confrontando com o índice mundial, 7,8%. Ou seja, o Brasil já demonstrava, a gente consegue ver isso pela cor do mapa, que nós temos uma prevalência maior, né, do que o índice mundial. Quando olhamos pelas meninas, nós tínhamos, na década de 70, 1%, em 2016, 9,4%, e o índice mundial é de 5,6%. Então, tanto em meninas como meninos são afetados pela obesidade atualmente. Pode passar, Amanda. Trazendo para o cenário brasileiro, dados de 2018 pelo Cisvan, é um dado impactante, e aqui nos faz pensar, 3 a cada 10 crianças entre 5 e 9 anos, aí eu abro aqui um parênteses, atendido no SUS. Eu, por exemplo, atendo em consultório particular, não pego essa população, isso não é contabilizado. E eu percebo nos atendimentos que hoje 90% das crianças que procuram atendimento nutricional estão acima do peso. Então, é um valor impactante, então significariam 4 milhões, né, de crianças acima do peso. E olhando pelo gráfico em forma de pizza, é impactante. Cadê as intervenções, né? As políticas públicas que possam proteger essa população? Pode passar. Trazendo um recorte para crianças menores de 5 anos, aí que vem o impacto, porque se questiona por que a criança se tornou, né, acima do peso, tem um sobrepeso ou uma obesidade. Isso acontece, na verdade, desde a gestação. A gente deveríamos perder um pouquinho, né, da nossa logística para essa mulher que está em atendimento gestacional. Tudo começa ali, com os hábitos que essa mulher irá adquirir. Então, menores de 5 anos tem 15,9% das crianças brasileiras acima do peso. E um dado muito impactante, quando a gente pensa em aleitamento materno exclusivo, que até o 6º mês, apenas 54% das crianças estão em aleitamento materno. É impactante. Por quê? E os demais, 46%? O que receberam seriam fórmulas lácteas, leites engrossados com farináceos. Quando essa criança sai do que a gente considera um padrão ouro, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, e começa a introdução, eu tenho 51,6% das mulheres continuando o aleitamento materno, né? Todavia, sabemos que esse é um momento muito crítico. A introdução complementar, né, da alimentação complementar, ela se torna uma preocupação hoje em dia, e vamos falar daqui a pouco sobre o Guia Alimentar de 2019, quando a gente percebe um consumo aumentado de alimentos refinados e ultraprocessados. Pode passar. Bem, tirando os fatores genéticos, epigenética, polimorfismo, né, alterações do estado nutricional materno que vão influenciar, então, mães que têm um ganho de peso excessivo na gestação contribuem de forma desfavorável ao ganho de peso futuramente. Mães também que fizeram uma restrição alimentar ou bebês que nascem abaixo do peso, os estudos vêm mostrando que haverá, né, um aumento, né, da obesidade na infância. Mas o que nós temos hoje? Hoje, a obesidade ela tem 2 fatores importantes. Primeiro, a criança hoje tem um gasto energético diminuído. Ela está mais sedentária, ela ocupa o seu tempo com aparelhos eletrônicos, uma atividade física ausente e um padrão de sono irregular. Sabemos hoje que o sono irregular contribui também para o ganho de peso. Em contrapartida, olha que interessante, a família ajuda no ganho de peso quando ela tem escolhas alimentares erradas, com alimentos obesogênicos, impactando diretamente nas escolhas alimentares. Pode passar. Por que se fala tanto na obesidade? Por que os nossos olhares se voltam para essa criança numa fase tão precoce com um diagnóstico desfavorável? Porque a obesidade vai trazer como consequências na infância, e como foi falado, na vida adulta, mas quando a gente pensa na infância, olha quantos agravos, né? Os pés chatos, o risco de diabetes ele se torna aumentado, a gordura no fígado, problemas respiratórios, apneia, você tem dificuldade para dormir, para respirar, a diminuição da autoestima, problemas cardíacos tão precoces como colesterol, entre outros, estrias, aí envolve a parte da estética, desvio na coluna, porque a realidade de hoje, uma criança está pesando 10, 15, 20 quilos acima do seu peso, que é muito impactante para uma criança, né? Além disso, as lesões articulares. Pode passar. Então, sabendo das consequências, o que a gente percebe? Como é que eu daria o diagnóstico de sobrepeso, de obesidade na infância? Nós temos estudos, né, que foram estudos multicêntricos no mundo inteiro. Hoje, a OMS, né, desde 2006, ela preconiza a avaliação pelas curvas de crescimento, então nós temos vários índices,
peso para a idade, altura para a idade, IMC, e aqui é só um exemplo, a gente percebe. Nós temos uma curva onde a linha verde mostra o que seria o padrão ouro, né, de peso adequado para a idade. Ela é dividida, se nós percebermos a coluna à esquerda, nós temos IMC, e a linha abaixo nós temos a idade da criança em meses e anos. É assim que a gente classifica uma criança. E o que é mais hoje impactante é que nem sempre a criança vem para o diagnóstico nutricional, para uma consulta, com esse objetivo. Às vezes o pai, a mãe, traz a criança para uma consulta para uma queixa, porque ele não come legumes e verduras, ou um aumento de um colesterol. Mas a gente vai percebendo que o que causa mais impacto é quando o pai descobre que o seu filho tem um estado nutricional de obesidade ou obesidade grave. Então, todo profissional de saúde tem que ter habilidade e ter conhecimento dessa curva que é tão importante para dar o diagnóstico nutricional para essa criança. Pode passar. O que nós teríamos hoje bem destacado como estratégias para prevenir a obesidade infantil? Primeiro, uma alimentação saudável, significa acesso ao alimento. E a culinária familiar, que a gente vem perdendo. Nossas geladeiras, né, nossos armários estão entupidos de alimentos plastificados, alimentos com excesso de ingredientes, como excesso de açúcar, excesso de gordura, para facilitar e otimizar a vida, né, da família, mas, ao mesmo tempo, causa impacto direto na obesidade. A gente percebe também que crianças que são mais ativas têm um estado nutricional adequado. Então, uma estratégia interessante seria estipular, né, promover, nesse cenário familiar, atividade física em conjunto e controlar o tempo ao celular e à TV. Mães fora de casa, pais fora de casa, e a criança tem um celular, um tablet, um computador, onde ela passa 4, 5, 6 horas do seu tempo, né, alimentando esse momento de sedentarismo. E, por último, que é muito fragilizado no Brasil, que seria políticas públicas de controle de publicidade. As crianças são invadidas por publicidade que mostram alimentos com rótulos encantadores, mas uma rotulagem muito, muito fragilizada, né? Com a falta de conhecimento de políticas que ensinariam a família a ler o que é um rótulo, onde difere o que é um alimento saudável de um alimento que pode causar um impacto no estado nutricional. Pode passar. Bem, qual é o cenário hoje? Cenário de 20 anos atrás, eu teria crianças brincando de cabo de guerra, de amarelinha, de elástico. Eu teria crianças com a sua mãe, né, ou com o seu cuidador na cozinha, tendo contato direto com o alimento. Nosso cenário hoje seria uma criança que tem acesso a alimentos ultraprocessados, uma família que, ao sentar-se à mesa para fazer as refeições, todos com acesso ao telefone celular, não se torna um momento de prazer, de partilha de experiências, e uma criança que tem, com facilidade, acesso a tablets, celulares, alimentos. A gente pode perceber um paciente ocioso. E aí isso tudo colabora para um cenário de obesidade que nós temos hoje no Brasil. Pode passar, por favor. Bem, o que nós temos de dados? 2019 foi um ano onde nós tivemos dados importantíssimos revelados. Por quê? Eu acabei de mostrar a cena de um paciente, né, de uma criança, tomando um refrigerante, ou aquele próprio desenho mostrando uma criança jogada no seu sofá. Mas será que realmente as nossas crianças brasileiras estão comendo alimentos processados? Então, aqui, dados que, na minha opinião, como um profissional de nutrição, são dados impactantes. Pensar que uma criança de 6 meses a 23 meses já teve acesso a alimentos ultraprocessados, 49% das crianças de 6 a 23 meses já receberam alimentos ultraprocessados, numa idade tão precoce, onde demarca hábito alimentar, consumo alimentar. Quando nós pensamos num recorte de que alimentos seriam esses, a bebida adoçada, aí eu penso no refrigerante, no suco de caixinha, chocolatados, 33% das crianças de 6 a 23 meses já tiveram o contato. E cabe ressaltar que o guia para a população saudável de 2 anos, ele orienta o consumo de açúcar a partir de 2 anos de idade. Então, olha o impacto disso. Então, o que a mãe acredita que seria um simples biscoito, né? Alguma coisa que iria adoçar a fruta, causa impacto negativo. Quando fazemos um recorte de 5 a 9 anos de idade, olha a preocupação. Os 33% de 6 a 23 meses se tornam 68% das crianças de 5 a 9 anos recebem bebidas adoçadas, refrigerantes, sucos de caixinha, chocolatados, que a gente pode perceber em casa e na cantina da escola. Tem essa ressalva também. Desse grupo, 62% tem acesso a macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote, biscoitos salgados, e 62,7% têm o hábito de fazer refeições à frente da TV. Ou seja,
tudo aquilo que foi colocado no slide anterior, ele é confirmado pelos dados do próprio Ministério da Saúde. Desde 2018, temos uma campanha para tentar esclarecer para os pais a importância de comer alimentos in natura, minimamente processados, para evitar esse boom de alimentos calóricos e obesogênicos na refeição cotidiana do seu filho, principalmente presente nos lanches, né, escolares, no armário, onde a criança pode fazer a sua escolha em detrimento de um consumo de frutas. Pode passar, por favor. Bem, temos orgulho de dizer, como brasileiros, que nós temos um guia para crianças brasileiras menores de 2 anos, lindamente escrito por profissionais, ímpar, que eu tive a oportunidade de estar presente, inclusive no lançamento dele, no ano passado, né, no Congresso Mundial de Aleitamento Materno, Introdução Complementar. E esse guia ele tem uma linguagem simples, tem respostas às dúvidas da mãe, é um guia que vocês podem baixar, né, pela internet, e a mensagem dele, clara, é não consumir alimentos ultraprocessados e não ofertar açúcar para a criança. Deixe o consumo do açúcar presente no próprio alimento, o açúcar da fruta. E, inclusive, ele mostra dicas de culinária, né, que é uma estratégia interessantíssima, mostra os direitos relacionados à alimentação infantil, opções para vegetarianos e momentos de experiências positivas entre profissionais e cuidadores. Então, esse guia deveria ser um livro de cabeceira de todos os pais que têm crianças em casa, para que possam ter conhecimento suficiente para escolher os alimentos corretos. E, resumindo os 12 passos da alimentação saudável, eu vou me pautar no primeiro passo, que é a alimentação, né, estaria ligado ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, ter atenção ao que vai ser introduzido a partir de 6 meses de idade, ter atenção aos alimentos que vêm escondidos com ingredientes que podem trazer impacto negativo e, principalmente, que a gente retorne ao que nós tínhamos de melhor há décadas passadas, que é a exaltação à culinária, a mãe, o pai, o cuidador, ter esse contato direto com a cozinha. O ato de comer tem que ser um ato prazeroso, gostoso e marcante, porque isso vai refletir nas escolhas na vida adulta. Pode passar. E eu achei muito interessante, porque muitos pacientes, muitos acompanhantes me questionam por que não usar o telefone celular. Então, já tem estudos mostrando o impacto negativo do celular, primeiro com relação à publicidade, à diminuição das habilidades básicas, já tem estudos mostrando o atraso de aprendizagem, então não é a hora de usar o telefone celular durante a refeição, ter um tempo para essa criança fazer a utilização. Hoje nós vemos crianças de 6 anos com acesso ao telefone celular, é algo que deve ser revisto, e a própria Sociedade Brasileira de Pediatria ela chancela essas recomendações. Pode passar. Se eu pudesse resumir, então, os desafios da obesidade, eu vou ressaltar que hoje se preocupa muito com o que a gente chama de período de 1000 dias, onde eu tenho, na gestação, a preocupação dessa mãezinha com as escolhas alimentares, o que ela vai comer, vai causar um impacto direto na saúde do seu filho. Isso é importante ser dito. Existe o que a gente chama de imprint metabólico. Essa mãe ela consegue marcar, imprimir uma memória nessa criança. Então, a ingestão de alimentos com contaminantes como agrotóxicos, bisfenol, refeições ricas em gorduras trans, isso tudo deixa uma marca no seu filho. E aí você tem a possibilidade de fazer uma chancela saudável ou uma criança que pode cursar os primeiros anos de vida com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, entre outros. Então, se preocupe na sua gestação. E esse período, ele vai causar, né, ele vai blindar o seu filho até o 2º ano de vida. Lembrando das ações simples, como aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, a introdução de alimentos naturais na primeira infância. E aí eu posso ter uma criança, como a gente tem aqui embaixo, que é o sonho de toda mãe, uma criança que come sozinha, independente, escolhendo seu alimento. Mas isso aconteceu a partir de escolhas na própria gestação. Pode passar. É tão impactante, e a gente percebe que a obesidade vem preocupando o mundo inteiro, inclusive o nosso país, que o próprio Ministério da Saúde lançou uma campanha, ano passado, chamado Vamos Prevenir a Obesidade 1, 2, 3 e Já. E eu tenho 3 pilares que, infelizmente, hoje, eles estão fragilizados. Eu tenho alimentação saudável, que deveria ser o primeiro pilar, que vai acontecer, como eu falei, desde a gestação. Atividade física. Nossas crianças, hoje em dia, mal têm tempo para fazer exercício na escola, né? A atividade hoje ela ficou facultativa, ficou recreativa. Hoje você tem crianças
com perigo da violência, muito presas em celular, mas a gente pode retornar com as brincadeiras que nós tínhamos quando éramos crianças. Pular elástico, brincar, né? Deixar essa pandemia passar, e a gente vai ter a oportunidade de reviver tudo isso. E nós temos também o que a gente costuma dizer do controle de tempo do celular e do videogame. Então, se nós conseguirmos colocarmos esses 3 pilares, alimentação saudável, atividade física e controle do tempo ocioso, somado, obviamente, ao conhecimento da rotulagem, nós conseguiríamos ganhar, né? Ganhar essa luta contra a obesidade. Pode passar, Amanda? E o que é importante que a gente entenda? O maior bem que nós podemos ofertar para o nosso filho, nossa família, é cuidar da nossa saúde. Essa campanha é uma campanha da Bezo, inclusive, né? A Dayana me partilhou, agradeço de coração, né? Para finalizar essa apresentação. Achei muito interessante, ela diz: espalhe a informação correta, compartilhe para que todos saibam. Obesidade na infância se combate com menos sedentarismo, mais comida caseira, ajuda especializada e nada de bullying. Temos hoje um momento crítico, por quê? Primeiro que nós estamos bombardeados com rótulos coloridos, com palavras impactantes, que, na verdade, escondem um boom de calorias e nutrientes que podem causar, né, podem favorecer a obesidade. Então, eu costumo dar uma dica importante no consultório. Fuja daqueles alimentos que têm muitas linhas na lista de ingredientes. Quanto mais palavrinhas, mais doença ele pode causar. Importante, desde já, ter uma atitude de prevenção. Não aguarde que seu filho tenha um colesterol aumentado, uma glicemia aumentada, uma insulina aumentada para procurar a ajuda de um profissional especializado. Criança não faz dieta. Criança faz mudança de hábitos alimentares. E ela pode ser o agente de mudança da sua família. Inclusive, pegando o gancho do guia alimentar que eu apresentei, a proposta do guia alimentar para menores de 2 anos é exatamente essa. O bebê que vai começar a comer a partir de 6 meses, ele é agente transformador. Porque a criança que começa a comer a partir do 6º mês de idade, ela vai comer a mesma comida da família, inclusive com a inclusão de sal em menor quantidade. Então, é o momento da família parar e esquecer aqueles produtos que saborizam a sua comida, abusar de ervas, abusar dos temperos naturais, para que aquela criança modifique o ambiente familiar, onde o comportamento alimentar vai ser mudado e esse novo ser vai trazer o quê? Saúde. Essa é a nossa expectativa. Lembrar também que tem um lado da obesidade que a gente vem lutando, porque a sociedade brasileira ela tinha o bebê gordinho como um bebê saudável, né? Sempre foi falado isso. E hoje a gente percebe o oposto. As crianças com obesidade vêm passando, né, por impactos psicológicos na escola, que é o bullying. Então, deve ser revisto porque, a partir desse olhar mais criterioso, a gente pode prevenir, inclusive, transtornos alimentares, como compulsão, anorexia e outras situações que a gente já encontra no consultório, que a gente está aprendendo a lidar com crianças que estão se negando a comer porque têm excesso de peso. Então, o recado que eu dou como profissional da área de saúde é: cuide do seu filho, transforme essa mudança, né? Pequenas mudanças, como esquecer os pacotes de biscoitos, né? É uma frase que a gente costuma usar no consultório: quanto mais embalada a sua alimentação é, mais doente você pode se tornar. Então, vamos trazer essa criança para participar da ida ao sacolão, para conhecer o alimento com suas texturas, seus sabores e seus gostos. Vamos trazer a criança para dentro da cozinha com receitas simples, né? Dessa forma, ela vai conseguir guardar memórias gastronômicas essenciais. Se nós pensarmos agora, nesse momento de pandemia principalmente, que se eu fechar os olhos e lembrar de um alimento que me traz conforto, a gente vai lembrar do bolo da vovó, da pizza da mamãe, né, do almoço de domingo. São emoções, são situações gastronômicas que nos dão prazer. Aproveite esse momento agora e faça uma reflexão. Quantas vezes você levou o seu filho para a cozinha e aproveitou esse momento para fazer um biscoito, um bolo? Mude. Pequenas mudanças podem trazer um impacto muito positivo em nossa sociedade. E nenhuma mãe gostaria de ver o seu filho doente, né? Então, traga mais saúde para sua família. Deixo aqui a minha rede social, lá no André Vilagelin. Tem alguns vídeos, algumas orientações e dicas para o seu filho. E qualquer dúvida, pode também me solicitar a apresentação por e-mail ou deixar a sua pergunta para que nós possamos, de repente, debater sobre isso. Obrigada. E finalizo aqui.
Obrigada, Andréia. Eu vou passar, então, para a apresentação da Dayana, para a gente continuar. Boa noite. Desde já eu gostaria de agradecer pelo convite, por poder compartilhar um pouco com vocês, né, da minha experiência com esse tema, com esse assunto, né, tão importante. Deixa eu fazer uma breve apresentação, né? Eu me chamo Dayana Queiroz, eu sou formada pela Faculdade Bezerra de Araújo, eu sou especialista em nutrição clínica também pela Faculdade Bezerra de Araújo. Hoje eu curso gastronomia funcional pela Nutrinil Escola. Estou na fase final, né, do curso, diante de tudo que a gente está vivendo, diante da pandemia. O curso teve que dar uma pausa, mas eu já estou em fase final. Coloquei aqui nessa parte da apresentação 2 fotos para poder falar um pouquinho como que foi a minha trajetória, bem breve, para vocês entenderem o porquê que eu compartilho tantas experiências, tá? Minha trajetória com a gastronomia funcional, com as substituições nutritivas, né, com a culinária funcional, ela começou desde o início da graduação em nutrição, desde lá do primeiro período, né? A cada conhecimento que eu tinha em sala de aula, eu trazia para a cozinha. A cada conhecimento eu trazia e ali eu ia fazendo novas preparações, eu conhecia um pouco mais dos grupos alimentares, ali eu ia adaptando, fazendo novas preparações, novas receitas, né, com substituições. Então, esse daqui é um livro, foi meu trabalho de conclusão no final da graduação em nutrição, então eu escrevi um livro que os primeiros capítulos falam um pouco sobre os grupos alimentares, né? Tem algumas explicações sobre questões de medidas, e lá para o final a gente vai ter as receitas, que são essas substituições nutritivas, tá? Pode passar, Amanda. Então, sobre o tema, né? A Andréia já falou brilhantemente, mostrando para a gente as evidências, né, que existe sim crianças obesas, mostrando as causas, os motivos. Então, hoje a gente está aqui para poder mostrar para vocês e ajudar aos pais, aos cuidadores, né, aos profissionais de saúde, como que a gente faz para vencer esses obstáculos, né? Foi falado muito ali a respeito da alimentação, e é isso que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês, da minha vivência na culinária. Pode passar. Eu não poderia deixar antes de iniciar o assunto, de falar do Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Aqui está de forma bem resumida os 10 passos que o guia traz para a gente, tá de forma bem resumida mesmo. Então, assim, eu te aconselho a ir lá na internet, a baixar o guia e ver a versão completa dele, que tá bem interessante. Aqui eu vou falar um pouquinho dos 10 passos, bem resumido. Lá você consegue tudo mais detalhado, vai conseguir até desmistificar coisas, tá? Então, sobre os 10 passos aqui. Eu deixei bem destacado 2 passos que eu acho muito importante, que minha fala vai ser baseada nele nos próximos slides. Então, o primeiro passo é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Então, o que seria o alimento in natura? A sua forma como ele vem da natureza, seja ele de origem vegetal ou seja ele de origem animal, sem intervenção nenhuma da indústria, tá? Então, essa tem que ser a base da nossa alimentação. Mesmo que eu vá usar para fazer preparações, ela tem que ser a base da nossa alimentação. Utilizar óleos, gorduras, sal, açúcar em pequenas quantidades e ao temperar, cozinhar alimentos e criar preparações culinárias, tá? Eu sempre friso muito isso, inclusive as minhas preparações, ela dá sempre preferência à doçura natural dos ingredientes, né? As frutas. Quando tem adição do açúcar, a adição é sempre uma quantidade mínima. Tenho até trabalhado muito em cima disso nas minhas redes sociais, com os pacientes no consultório, lá na clínica da Faculdade Bezerra de Araújo, onde eu faço supervisão, eu também foco muito nisso com os pacientes que vêm, que a gente tem que sim controlar essa quantidade de açúcar, também nas preparações, tá? Não só o açúcar, o óleo, as gorduras, seja o que for, tá? A gordura que você preferir para fazer as preparações, e o sal também. Limitar o consumo de alimentos processados, a Andréia falou muito sobre essa questão, mostrou para a gente as evidências, a quantidade de alimentos processados, ultraprocessados, como que vem aumentando, como que é o alimento de preferência, né,
não só das crianças, mas em casa, da família como um todo. E o guia, ele fala muito sobre isso, para a gente limitar o consumo de alimentos processados. E as pessoas confundem muito, porque ali está falando que é para a gente consumir que a gente pode consumir o minimamente processado. E as pessoas confundem com o processado, né? Então, o que seria esse alimento processado? Ele passou por um processo da indústria, tá? O guia, ele traz ilustrando para a gente o abacaxi, por exemplo, a sua forma in natura, a forma que a gente tem que dar preferência. O abacaxi em calda, que já tem de repente de aditivo e muito açúcar, ele é um alimento processado, ele passou por algum processo. Então, é um alimento que a gente deve evitar, limitar, né, esse consumo. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. E mostra pra gente, lá os dados mostram que as crianças, todo mundo de um modo geral, né? Hoje a preferência alimentar são os alimentos ultraprocessados. O que seria esse ultraprocessado? Continuando lá na ideia do abacaxi. Abacaxi in natura, né? A gente teve ele na fase de processamento, que está ele enlatado, e o ultraprocessado seria o quê? O suquinho de pó. E ali já não tem nem vestígios do alimento in natura, né? É uma mistura de química, de açúcar, de corante, e coloca uma foto para ilustrar como se tivesse o alimento ali dentro. Então, a gente tem que ser bem seletivo e evitar esse tipo de consumo, tá? Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia, tá? Isso aí é quando possível, tá? Eu sei que muitas vezes não tem essa possibilidade, mas quando tiver, incluir, né? No nosso dia a dia. Fazer compras em locais com oferta e variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Esse daqui eu sempre estou orientando os pacientes, vai primeiro lá no local, passa primeiro no hortifruti, passa primeiro no sacolão. A chance de você comprar coisas que não deveriam vai ser muito menor, tá? Um outro item aqui que eu destaquei, que a gente vai conversar muito adiante, é desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Não tem como a gente tirar o industrializado de casa, tirar o ultraprocessado do consumo das nossas crianças, da nossa família, se a gente não quer cozinhar. Então, ao longo da nossa conversa, eu vou mostrar para vocês que é sim um desafio, mas que a gente consegue vencer esse obstáculo, tá? Então, eu vou ensinar como que a gente vai fazer para poder vencer esse obstáculo e incluir a culinária na nossa casa, na nossa família. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. A gente vai super falar sobre isso também. Se a gente não tiver um planejamento, a gente não vai conseguir alcançar esse objetivo traçado, porque muitas das vezes a gente, como profissional, traça com o pai, traça com a criança um objetivo de algumas modificações alimentares, só que a gente não consegue o sucesso porque não teve um planejamento, tá? Dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora. Então, assim, vamos tentar sempre levar a nossa refeição quando possível, preparar as nossas refeições em casa. Mas quando não é possível, dá preferências a esses locais, tá? Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, eu sempre estou falando isso com os alunos, com os pacientes da clínica, com os pacientes do consultório. Se pergunte mesmo ao ler, pode estar escrito integral ali na frente, pode estar escrito que é mega saudável, mas se pergunte a você mesmo se você reconhece aqueles nomes que vem lá nos ingredientes, o tamanho daquela lista. Então, assim, se pergunte, se questione sempre, tá? Então, esses são os 10 passos. Tá de uma forma muito resumida, eu aconselho que você pegue o guia, baixe ele, depois eu vou disponibilizar ele também. No final, eu vou disponibilizar aqui meu e-mail, meu contato, e se quiser também me pedir, eu envio o link, tá? Pode passar, Amanda. Então, a gente vai começar pelo planejamento alimentar. Eu falei muito que a gente precisa planejar para a gente poder conseguir esse sucesso, né? Esse daqui é para ilustrar para vocês, esse daqui eu disponibilizo para os meus pacientes, para os meus seguidores, mas você pode estar baixando no Google, você pode estar pegando um caderno velho, você pode estar pegando uma folha ofício. O importante é você selecionar um dia da semana para você planejar. Eu gosto de planejar minha semana aos domingos, de repente, para você, segunda de manhã é o melhor dia. Então, assim, vai de acordo com cada família.
Mas o meu conselho, para ter sucesso na alimentação do filho, para ter sucesso na alimentação da família, tem que existir um planejamento alimentar. E esse planejamento começa com a nossa escrita, planejando mesmo como que vai ser a nossa semana. Pode passar, Amanda. Essa foto aqui do café da manhã e do almoço foi retirada do guia. Olha, quantas refeições belas, né? Saborosas, nutritivas. E aquele planejamento que a gente tem que ter, né? Organizar a nossa refeição é isso daqui. Café da manhã. Qual vai ser o café da manhã? E eu aconselho que seja um café da manhã que seja igual para todo mundo, um almoço que seja igual para todo mundo. Porque não adianta eu colocar meu filho em reeducação alimentar e eu continuar fazendo tudo errado. É castigo? Não é castigo, né? Tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, a gente tem que construir memórias juntos. Então, a mudança não pode vir só da criança, tem que vir da família como um todo. Então, chama a criança, senta, olha só, filha, a gente vai mudar, a gente vai fazer mudanças para o bem. Vamos planejar a semana? Então, vamos lá, pelo café da manhã, o que você quer? Você quer um bolo? Então, vamos lá, vai ter um bolo no café da manhã. Vai ter um cuscuz, dependendo da região, uma tapioca, né? Um pão. Então, você vai planejar toda essa refeição no cardápio. Na segunda-feira, o café da manhã vai ser isso, na terça vai ser aquilo, e assim vai planejando. E envolva a criança, tá? Para não parecer castigo, para não parecer obrigação. Para ele sentir que essa mudança está sendo gostosa e prazerosa. Então, você vai planejar todas as refeições da semana. Vou dar exemplo aqui, que às vezes tem pacientes que eles me falam que eles preferem planejar a cada 3 dias. Eu acho um pouco dificultoso, porque só para quem tem essa vantagem da ida ao comércio, mas agora, atualmente, no tempo que a gente está vivendo, que a gente está indo no mercado, né, com menor espaçamento de tempo, eu prefiro de 15 em 15 ou semanal, mas aí fica a critério de cada um. Então, sentou com a criança e vai planejar todas as refeições e anotar, tá? Pode passar. Então, a gente fez o planejamento de tudo que a gente quer consumir ao longo da semana, em todas as refeições. Agora, o próximo passo é a gente elaborar, fazer o planejamento de compras, tá? Então, para a gente fazer esse planejamento de compras, eu coloquei aqui um ponto que é, assim, fundamental, e eu cheguei nele por mim mesma, porque eu vi que eu errava muito, eu ia ao mercado sem lista, sem conferir o que eu tinha em casa, e eu comprava coisas que eu não precisava e faltavam coisas que eu precisava. Então, você vai pegar aquele seu planejamento que você fez, né? Você vai olhar a sua despensa, você vai ver o que você tem, o que você não tem, o que você precisa. E aí sim você vai começar a formular a sua lista de compras, tá? E não se esqueça de incluir lá no planejamento preparações, porque é o fundamental. O que eu vou fazer de preparações durante a semana, de diferente? O que eu preciso de ingredientes? Isso tudo tem que entrar na lista de compras. A gente não pode deixar nenhuma brecha para a gente... porque vai ser difícil, tá? Mudança é difícil. Então, se você estava acostumada, o café da manhã, tudo muito pronto, pegou aquele achocolatado pronto e deu para a criança, pegou aquele iogurte digestivo, deu para a criança, pegou o biscoito de recheio, deu para a criança, você ter que mudar, você ter que desenhar um novo modo de agir, você ter que planejar, você ter que parar para preparar. Se faltar ingrediente, vai ser a brecha para hoje eu não vou fazer, vou dar aquele biscoitinho que tem na despensa. Então, não deixa brecha no planejamento. E é muito gostoso, depois você vai tomando gosto. Eu, por exemplo, todo domingo eu sinto esse desejo de sentar e planejar a minha semana. É muito gostoso, eu fico ansiosa pelo que eu vou preparar de novo. E a criança também, tem relatos muito positivos quanto a isso, que eles ficam, mamãe, o que vai ser? Ainda mais agora no período de quarentena, que eles estão muito em casa, sem muito o que fazer, né? Trazer eles para a culinária com a gente, construir memória. Pode passar, Amanda. Trouxe aqui, aqui desse lado a gente tem ali os alimentos, tem até muito mais, né, que as crianças consomem, de ultraprocessado diariamente, em praticamente todas as refeições. E eu vou começar a falar um pouquinho da possibilidade dessas preparações que a gente pode fazer, tá? Não adianta a gente fazer aquela modificação de agora nutricionista, ou seja quem for, falou que a gente tem que mudar e eu vou cortar tudo de você. Ou chegar no mercado e cometer o mesmo erro que você cometia, de continuar comprando industrializados, né?
Então, lembra lá do guia, que o guia fala que a gente tem que ficar atento ao que diz a rotulagem. Então, mudei, a nutricionista disse que meu filho está obeso e agora eu vou lá no mercado e enche o meu carrinho de Danone porque ele vem escrito que ele é fit, eu encho meu carrinho de biscoito porque ele vem escrito que é integral. Será que ele é integral mesmo ou será que ele não passa de caloria vazia, né? Então, não tem nada melhor do que você preparar o alimento, você conhecer cada ingrediente que você está adicionando naquela preparação, tá? E tem que ser saboroso, tem que ser gostoso, a família tem que compartilhar, né? Não é para ser castigo, tem que ser... tem que marcar mesmo memória, tem que querer mais. Mamãe, faça aquele bolo para mim de novo. Eu escuto muito isso. Meu filho quer comer só aquele bolinho. Olha que coisa linda, né? E uma refeição super mega nutritiva. Então, entrando lá, o guia fala pra gente que a gente tem que evitar o processados, ultraprocessados. Então, a gente vai pegar ingredientes minimamente processados e ingredientes in natura e vai fazer preparações. Trouxe aqui o exemplo desse bolo de laranja, é um bolo de laranja que ele é riquíssimo em fibras, com pouca adição de açúcar, a base dele é aveia e ele leva inclusive a casca na massa e as crianças super adoram esse bolo. Esse pãozinho de queijo é sucesso, as crianças passaram a entender que a mãe só está fazendo uma pequena troca, porque o que ela dava não estava muito certo, ela aprendeu o que é certo agora. Então, eles começaram também a perceber e a querer e a pedir. E é importante fazer com que a criança faça parte desse processo, ele entenda o que está acontecendo, né? Por exemplo, não omitir que esse bolo é de laranja porque a criança não gosta de laranja. Olha, filho, olha o bolo que a gente está fazendo. Vamos fazer junto? Aqui tem laranja por isso e por aquilo, tem aveia por isso e por aquilo. Então, esse bolo é um sucesso. Esse pãozinho de queijo também, ele é um sucesso. Ele leva adição de 2 tipos de fibras, super fácil de preparar. A gente pode estar adicionando nele também vegetais como abobrinha, cenoura, a própria beterraba para dar cor, a espinafre. Dá para a gente fazer uma mega variação nele, tá? Pode passar, Amanda. Trouxe aqui também esse bolo de banana, que ele fica com esse aspecto caramelizado, igualmente aquele que o tradicional, né, que é carregado de calda, e aqui é simplesmente um truque que a gente usa. O bolo, a base dele não leva nenhuma adição de açúcar na massa, o açúcar da massa é o açúcar da própria banana, ele é a base de fibras, é um bolo muito, muito nutritivo. E para dar esse aspecto, é um truquezinho que a gente usa, que ao invés de untar o tabuleiro com farinha, né? A gente unta com manteiga e passa um pouquinho de açúcar mascavo. É uma coisinha assim de uma colherzinha, e já deixa com esse aspecto caramelizado e as crianças super adoram. Esse bolinho de cacau também. A introdução do cacau sempre vai ser melhor uns 70% para cima, mas a gente tem que ir com leveza, tem que ir com calma. Não adianta uma criança que só come ao leite, você começar hoje, toma 70%, porque não é assim, né? A gente tem que... Você começa com 45, começa com 50 e vai vendo o quanto a criança suporta. Esse bolinho aqui é um bolinho muito prático, as mães sempre pegam as crianças para ajudar a preparar. É um bolo que, para quem tem alergias, intolerância, ele vai poucos ingredientes, então também consegue pegar esse público. Pode passar, Amanda. Iogurte natural, super fácil de fazer, gente, econômico. Você vai precisar de um leite e um iogurte e acabou. Você vai saborizar ele para as crianças. A criança gosta muito do iogurte daquele que é de vitaminas, né? Que é banana, morango. Bate com a fruta. Você vai ter 1 litro de iogurte, você vai economizar e ainda vai ter uma preparação super nutritiva, tá? O pãozinho, essa opção de pãozinho aqui é uma opção que ela não vai queijo. Ela vai outros ingredientes, né? Também pensando nesse público que tem intolerância, que tem alergia alimentar. Ele é rico em fibras, super maravilhoso, as crianças super adoram ele também. Pode passar. Repetiu aqui o bolo de banana, né? Bolo de banana novamente. Esse pãozinho aqui é um pão super delicioso, que a base dele é cenoura. Ele é maravilhoso, as crianças super adoram. Eu sempre dou sugestão para as mães fazer ele no tamanho de hambúrguer, fazer um hambúrguer em casa e
mandar no lanche da escola, agora a quarentena, fazer um lanche especial um sábado à noite, porque não precisa ficar naquela ideia de que agora você está acima do peso e agora acabou, não tem lanche dia de sábado. Tem lanche dia de sábado, sim. Pode ter lanche dia de sábado, sim, né? Com preparações saudáveis e nutritivas, onde toda a família vai poder compartilhar. Pode passar. Esse bolo de cenoura aqui é um sucesso. Acho que, inclusive, tem relatos de crianças que não comiam nada de cor laranja, não comia cenoura, e depois desse bolo foi encanto total. Então, assim, cada responsável, cada cuidador conhece, né, a criança. Então, vai tentando adaptar, vai trazendo ele pra gente, que aos poucos eles mesmos vão querer. Esse bolo é super delicioso, a base dele é aveia, pouquíssimo açúcar. Essa almôndega aqui também é sucesso, ela leva abobrinha, leva cenoura, a gente pode colocar alguma coisa também, né? Uma aveia, dá pra gente incrementar ela, também é o maior sucesso entre a criançada. Pode passar. O nugget, né? O nugget as crianças amam, praticamente eu recebo muito paciente, tanto na clínica quanto no consultório, que a mãe já chega falando, não tem cor nenhuma, é só arroz e nugget. O que não tá legal, né? A gente encontra o responsável preocupado e realmente ele precisa estar preocupado. E nesse nugget a gente também consegue colocar vegetais, ele é preparado em casa, ele é assado e ninguém diz, tá? Muito gostoso ele. Estou trazendo tudo isso, essas preparações, que eu trouxe, assim, muito pouco diante de tudo que a gente pode fazer. Mas comparando, a comparação que eu quero fazer é o seguinte, eles têm um consumo, nós temos um hábito, né, de consumo de ultraprocessados, de coisas que são gostosas. E quando fala em reeducação alimentar, em mudança de hábito alimentar, as pessoas pensam o quê? Pronto, acabou, tudo sem gosto, tudo ruim. E não é assim. Eu vim mostrar para vocês que é possível, sim, a gente fazer preparações super saborosas e algumas muito similares ao que é geralmente consumido. Esse cookies aqui é sucesso, a criançada adora, ele leva ovo, né? Então a gente tem proteína, ele leva aveia, e a gente coloca um amendoim ali para dar um charme, as crianças super adoram ele, os pais geralmente chamam as crianças para poder fazer, para poder, como não suja muito, eles acabam se envolvendo no preparo. Pode passar. Trouxe aqui a opção do pão. O pão eu sempre aconselho os pais a fazer receita dobrada e congelar, porque ter congelado, né, eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, ajuda muito para quem vai começar do zero essa mudança, né, na vida. Quem tem o hábito só de comprar, abrir o pacote e comer, ele vai ter que parar para preparar, né? Então, você congelar vai te ajudar muito nesse planejamento. Esse molho aqui, é um molho, eu ensino sempre um molho que ele leva a base, esse aqui é a base de pimentão, então tem criança que não gosta muito, mas tem um que ele fica igualmente um ketchup. Falo sempre para os pais para não fazer essa comparação, porque não é legal, é só simplesmente falar que tem uma nova oferta. Então tem um molho muito maravilhoso, que eu sempre oriento para usar nesse dia de fast food, de um sábado à noite, que ele é a base de cenoura, tomate, né, é a base principal, mas ele leva cenoura e beterraba e ele fica assim fantástico. Estou tendo um feedback muito legal dos responsáveis, que as crianças falam, mamãe, eu quero muito aquele molho. Aí, olha só, uma criança que não consome beterraba, que não consome cenoura, passou a pedir um molho onde existe, né, aquele ingrediente. Mas nunca esconder, falar a verdade. Então, tem crianças que já até aceitaram experimentar a beterraba, experimentar a cenoura, porque falou que no molho fica gostoso. Olha só a possibilidade, né, que esse mundo traz pra gente. Então, nunca esconder. Esse pastelzinho é um pastel fantástico, é sucesso também com as crianças, porque as crianças gostam muito de salgado, né? É o hábito alimentar, tá aqui mostrando pra gente. Esse pastel leva 3 ingredientes apenas e é mega saudável, cheio de fibras. Pode passar. Então, eu falo, diante de tudo isso que a gente tá falando, eu trouxe aqui a composição de uma preparação para vocês entenderem um pouco o que eu quis trazer, né? A mensagem que eu quis trazer. A gente vai ter que diminuir o ultraprocessados, a gente precisa diminuir, né, os processados e a gente precisa resgatar o ato de cozinhar, né? De preparar, convidar as crianças hoje têm hábitos alimentares ruins, nossa culpa mesmo. Então, a gente tem que voltar, né, resgatar. Eu tenho uma lembrança muito linda da minha infância, onde a minha avó me ensinou a fazer meu primeiro bolo. Minha avó me ensinava preparações e eu carrego isso comigo muito forte. Então, você resgatar a criança e trazer ela para poder
tá fazendo essas preparações e eu trouxe aqui os ingredientes para poder mostrar para vocês. Biscoito. Biscoito é consumido assim, ó, livremente, né? Tem relatos de crianças que às vezes não almoça, não janta, porque comeu um pacote de biscoito inteiro. A Andréia trouxe uma imagem pra gente da criança lá, cheia de fast food, de industrializados, né? Aí eu trouxe aqui como que é simples. Como que é simples, né? Esse biscoito aqui não leva adição nenhuma de açúcar. Ele leva apenas a banana, a doçura da fruta, a aveia e o chocolate. Que aí você, de acordo com o que a criança aceita. Ele aceita 45%? Ok. Ele aceita 70%? Então, aceita, você desce, né, o percentual até indo mudando gradativamente. Esse biscoito é simplesmente amassou a banana, misturou a aveia, colocou chocolate, assou, que delícia, pode congelar, ter congelado, e as crianças amam. Então, todas aquelas outras preparações também que eu mostrei para vocês são simples, são fáceis, eu sempre tento focar nisso, porque ninguém muda, né, de dia para noite sendo o Masterchef. Então, só para poder ilustrar para vocês, tá? Pode passar, Amanda. Uma sugestão que eu dou, tá? Que eu faço isso aqui em casa, porque eu tenho afazeres, né? E é uma sugestão que eu dou no consultório, uma sugestão que eu sempre dou para os meus seguidores, lá na clínica, para os pacientes. Separar um dia da semana para você fazer preparações, algumas preparações que você colocou no seu planejamento e ter congelado. Por quê? Nem sempre aquele planejamento que a gente fez, ele vai dar certo. Vai acontecer algum imprevisto, pode ser por falta de ingredientes, pode ser por algum problema familiar, e o dia que você planejou de você ter tal refeição, você não vai conseguir ter, então você vai voltar à antiga, você vai ao mais prático, vai comprar o industrializado, e a chance de você cair de novo é muito grande. Então, você ter congelado te facilita muito. Então, assim, eu congelo praticamente tudo, tá? Aí eu tenho aqui algumas sugestões, almôndegas, né? Pensando no almoço, barrinhas de cereais, a barrinha de cereais que eu ensino, ela é super gostosa, as crianças super gostam. Bolos, né? Cookies, pães, hambúrgueres, nuggets, frango cozido, temperado, desfiado já para fazer recheio de preparações também ajuda muito. Frutas congeladas, né? Tem fruta da época, tá barato, comprei muita, tá madurando muito rápido. Corta ela, higieniza tudo direitinho e congela. Uma hora vai servir para fazer um sorvete domingo à tarde, para fazer uma vitamina, tá? E uma frase que eu uso muito, e hoje tem pessoas replicando ela, que quem congela sempre tem, tá? Eu acho que esse assunto a respeito de congelar, eu acho que é até tema para um novo debate, deixar um gostinho de quero mais, e a gente pode voltar a um outro momento ensinando como fazer o congelamento correto, né? Eu trouxe aqui alguns relatos, brevemente aqui, só alguns relatos eu recebo diariamente, muitos relatos de pais, de famílias, e que foram mudando aos poucos com as preparações e tiveram resultados positivos. Tem um que eu me emocionei muito, que foi de uma mãe, que ela já vem me contando que estava fazendo mudança em casa, mudando, e eles foram tendo aceitação, e a festa do filho foi com um bolo de uma receita que eu ensinei, eu fiquei bem feliz. E pode passar, Amanda. E eu termino com essa frase que eu gosto muito, que cozinhar é um ato de amor, e te deixo o convite, que tal cozinhar? Pode passar. Foi, né? Eu despartilhei. Espera que eu vou partilhar novamente. Espera aí. Opa. Obrigada. Eu gostaria de agradecer muito a Amanda pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui participando com duas profissionais que eu super admiro. Gostaria de deixar aqui o meu contato, lá no meu Instagram eu sempre dou dicas diariamente, receitas, respondo sempre que eu posso. Vou disponibilizar lá o link do guia, para quem quiser ir lá e baixar, tá? Lá na minha bio. O planner também está lá, só ir lá e baixar ele gratuitamente, e também o meu e-mail. Obrigada.
Muito obrigada, Dayana. Muito obrigada, Andréia. Acho que a mesa foi muito rica. Enquanto vocês apresentavam, eu fiquei aqui fazendo algumas reflexões, né, desse mundo de coisas. Eu acho que vocês trouxeram elementos que mostram que hoje a gente tem mais opções, né? Que a questão do planejamento, de você olhar e organizar a alimentação para a semana, porque como você falou aqui, como a Andréia falou, vocês também têm a rotina de vocês, né? A nutricionista também trabalha da aula, então, assim, vocês se organizam para conseguir dar conta. E eu acho que hoje uma das questões que as pessoas colocam muito, as famílias, é a falta de tempo. E aí vocês mostram que uma coisa estratégica nessa falta de tempo é o planejamento. Porque como a gente investe o tempo, como a gente organiza essas refeições, e eu achei essa reflexão muito boa, né? E aí, só para também compartilhar um pouco do que a André disse, da coisa da publicidade, do rótulo, que a Dayana também falou, né? Hoje o rótulo engana muito. Você pega a parte da frente do produto, você acha que aquele produto é maravilhoso. Uma mãe que não conhece de nutrição, que pega e vê um iogurte destinado à criança, tem vitamina C, tem cálcio, tem mais ferro. Então, a mãe acha que está super arrasando dando aquele produto, quando na verdade a gente vira para ver o que é os ingredientes. O primeiro ingrediente é o açúcar, até muitas das vezes antes do que o leite. Tá? Açúcar, leite reconstituído, então, para ver a quantidade de açúcar que tem nesses produtos. E quando a gente faz o alimento em casa, você tem a certeza daquilo que está colocando, né? Conhece os ingredientes. Eu queria fazer uma pergunta, muito rapidamente, para a gente finalizar a nossa mesa, que foi tão rica que a gente acelerou um pouquinho o tempo, deixei passar um pouco o tempo. Em relação à Andréia, quando você atende assim no teu consultório, você que se é voltado mais para criança, mais para gestante, quais são as questões que chegam para vocês? Como é que chega esse pai no consultório? Quais são as principais dificuldades que eles apontam? E em seguida, para a Dayana entrar e responder, você falou muito das preparações, mas você também relatou que suas preparações são fáceis. Então, assim, realmente, fácil quanto? Qual o tempo que se gasta para preparar isso? E o custo? Queria que você comentasse um pouco, se são receitas acessíveis, se você tem algumas que são mais acessíveis e outras não. Então, muito pertinente a pergunta, né? O que é importante ressaltar no atendimento? Muitos dos pais chegam com seus filhos com encaminhamento médico do pediatra com uma queixa. Ou é um aumento de colesterol, que a gente entende por quê, né? Está baseado e refletido nos alimentos que ele escolhe. A grande parte dos lanches na escola e em casa tem gordura trans, uma gordura que aumenta o colesterol total, aumenta o colesterol ruim com a LDL. Então, o pai vem com encaminhamento dizendo, olha, o médico, o pediatra encaminhou para controlar o colesterol. E a gente recebe essa criança, traz um olhar da nutrição bem diferente que se fala, que é essa nutrição aí fora de terrorismo, né? Eu espero estar formando alunos que têm um olhar totalmente diferente, né? Como alimento na forma nutritiva, de nutrientes, mas na forma também da emoção. E a gente colhe as informações da família, o hábito alimentar, o que ela consome, como é que é o dia a dia dela, um recordatório alimentar que a gente faz, do café da manhã até a hora que ela dorme, como é que é o final de semana. E a gente percebe que o pai não entendeu que aquele filho não tem só um colesterol aumentado. Na verdade, às vezes ele tem um grau de ansiedade, uma compulsão alimentar, e não passa pela cabeça do pai que ele tem um quadro de obesidade importante. Então, quando eu percebo que eu estou falando e não houve ainda a sinalização do estado nutricional, eu pergunto se eu posso avaliar a criança, que é uma habilidade do profissional. Eu faço, né, a avaliação da altura e do peso, e eu pego as curvas que são preconizadas. E aí, quando eu coloco na tabela, eu falo assim, eu não vou dar o diagnóstico, você que vai dizer para mim. Eu rachuro e coloco o que é uma faixa de peso adequada, saudável. Aí eu coloco uma faixa em amarelo, que seria o sobrepeso, e boto em vermelho a obesidade. Quando eu marco, e esse material ele leva para casa, inclusive, quando eu marco e falo, seu filho está com um quadro de obesidade importante. Ah, mas quanto de peso ele deveria ter? Olha, pelo padrão ouro, deveria ter isso. As mães e pais ficam assustados, porque muitas vezes eu tenho 15, 20, 30 quilos a mais. E eu digo o seguinte, é um recado que eu dou para os alunos futuros que estão formando, para os pais que vão estar escutando, profissionais. Quando essa criança chega para mim com 20 quilos a mais, eu não faço restrição. Eu falo que nós vamos fazer mudanças alimentares na família e o nosso objetivo é o quê? É diminuir o ganho de peso. Se ele ganhava 2 quilos por mês, e se amanhã, depois de 30 dias, não ganhar nada, a gente está no lucro. Porque criança, ela cresce e consegue distribuir o peso dela de acordo com a altura. Então, assim, a nossa realidade hoje, Amanda, a criança vem acompanhada dos pais,
com patologias, né? Geralmente, o que a gente mais tem no consultório hoje, aumento de insulina, aumento de glicose, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos. E por trás, existe todo um quadro de desbalanço energético. Então, a gente tem uma criança muito ociosa, uma ingestão calórica muito aumentada, e a gente começa a arrumar a casa. E sinalizando com opções, né, que a Daiana falou brilhantemente, as escolhas, e é imprescindível no consultório ensinar a família a ler rótulo e trabalhar com uma ferramenta privativa do nutricionista chamada educação nutricional. Através da educação nutricional, nós temos uma estratégia de médio a longo prazo. Não é para ontem essa mudança. Ela vai sendo devagarzinho. A Daiana falou perfeitamente. O ideal é um chocolate de 70, vamos começar com 50, com 45, e de repente a gente vai diminuindo, né? Vai aumentando o teor de cacau. Então, a dica que eu dou é tratar essa criança com carinho, tratar essa família com carinho, porque por trás dessa criança tem uma mãe que está fora de casa, trabalhando o dia inteiro, que ela é cobrada pela sociedade, ela se sente culpada porque o filho está com essas patologias. Então, assim, a gente atende a família inteira, tá? Espero ter respondido. Respondeu sim. E aí eu acho que vale uma outra questão, né, que a gente falou ontem também na outra mesa, que foi da questão da importância da escola também nesse processo, né? Que quando a criança está numa escola pública, a gente tem hoje uma política pública super potente, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem uma série de regras para poder garantir uma alimentação adequada, livre de ultraprocessados, com restrição de alimentos que possam vir trazer prejuízos à criança, né? E quando a criança vai para uma escola particular, isso aí fica meio perdido se a escola não tiver essa preocupação. Amanda, respondendo a sua pergunta, né, se as preparações são fáceis, né, se o custo dela, né, quando a gente fala do custo comparado aos alimentos que é mais consumido pelas famílias, né, pelas crianças, que a gente entra ali no fast food, a gente entra nos industrializados de modo geral, com toda certeza. Agora, sim, às vezes um pacote de biscoito é o preço de uma caixa de um ingrediente da preparação. Só que essa preparação vai gerar 12 fatias de bolo. Então, colocando na ponta do lápis, muitas das vezes as preparações saem mais baratas ou equivalentes, tá? E em termos de serem fáceis, sim, eu sempre me preocupo muito com isso. Então, é tudo muito assim, tudo no liquidificador, ou tudo na panela, ou assa e depois tritura. Eu tenho essa preocupação, porque nem todo mundo vai ter o dom e vai ter o prazer de cozinhar, tá? Gente, eu queria agradecer muito a vocês mais uma vez, foi uma mesa super riquíssima, e aproveitar para convidar quem está aí assistindo, que amanhã, para completar, para fechar nossa semana, a gente vai ter uma conversa sobre culinária, justamente a culinária como promoção da alimentação adequada, saudável. A abordagem vai ser, e aí, como levar os pequenos para a cozinha, né? Então, muito obrigada mais uma vez, e até a próxima. Obrigada.